Bem, hoje, né? Agora nós vamos gravar o último vídeo da aula de hoje e vamos tratar de mais algumas modalidades de doação. Remuneratória. A remuneratória é aquela doação feita em retribuição de serviços prestados, cujo pagamento não pode ser exigido pelo donatário. Então, a doação, o ato de liberalidade, visa remunerar, premiar alguém que prestou um serviço em benefício do doador. Serviço esse cujo pagamento não pode ser exigido pelo prestador, no caso pelo donatário. Então, por exemplo, eu estou nadando no mar e entro lá numa corrente, estou me afogando. Vem lá um salva-vidas, mergulha e, num ato de heroísmo, consegue me resgatar com vida. O salva-vidas, no caso, ele não pode me cobrar uma remuneração pelo ato de bravura, de heroísmo dele. Afinal, ele apenas estava executando o seu trabalho. Ele foi admitido na corporação dos bombeiros para fazer o que ele fez. Porém, emocionado com o salvamento e grato por tudo que me foi feito pelo salva-vidas, eu resolvo fazer uma doação para ele. Eu entrego 10 mil reais para ele, como prêmio. Trata-se de uma doação remuneratória. A doação remuneratória tem um regime jurídico similar, portanto, ao da doação pura. Não há encargo algum imposto ao donatário. Trata-se de uma retribuição por serviços prestados que não poderiam ser exigidos por ele. Outro exemplo. Eu contratei um advogado a fim de promover lá uma ação para tutela de um interesse meu que estava em discussão judicial. Eu ganhei a ação, mas por motivos aí que acontecem, não paguei o advogado. O advogado até na época tentou me cobrar, tomou uma canseira, não me achava, e como o valor não era tão relevante, acabou desistindo de promover a cobrança. Até que operou-se a prescrição do crédito dele. Havia um contrato de serviços advocatícios celebrado entre nós, havia lá uma previsão de remuneração, sei lá, imaginar 3 mil reais, e eu não paguei. Ele tentou inicialmente cobrar, mas não me achou. Como o valor para ele não era tão significativo, ele não propôs ação, deixou morrer. Acontece que eu fiquei com a consciência pesada de não ter pago pelo serviço. Eu não paguei porque não tinha condições de fato. Passados alguns anos, eu ganho na loteria. Fico milionário. E aí eu vou até o escritório desse advogado e digo: olha, eu não te paguei naquela ocasião porque eu estava atravessando um momento muito difícil na minha vida, mas agora eu faço questão de te premiar com essa quantia aqui, 20 mil, pelos serviços que você me prestou naquela época que me foram de grande valia. Também feita em remuneração a serviços prestados cujo pagamento já não era mais passível de exigência por parte do donatário. Tudo bem? Próxima. Doação mista. A doação mista
decorre da inserção de liberalidade em modalidade diversa de contrato. Como assim? Eu cito aqui no resumo disponibilizado a vocês. Embora haja a intenção de doar, existe um preço fixado caracterizando a venda. Então, a doação mista é aquela doação que é travestida de compra e venda pelas partes. Por exemplo, a minha intenção é fazer uma liberalidade. A minha intenção é doar um carro em favor da minha filha que passou na faculdade. O carro custa 60 mil reais. Só que, para que as irmãs não fiquem chateadas, nós fazemos um contrato de compra e venda, como se ela estivesse comprando o carro e não recebendo ele como liberalidade. Estabelece-se lá um valor de 10 mil reais por um carro que tem valor mercado de 60 mil. Vejam, essa compra e venda por preço vil, insignificante, ela esconde por trás a intenção real do pai fazer uma liberalidade em favor da filha. Trata-se aqui de uma típica doação mista. Há doutrinadores que entendem que em situações como essa de venda por preço vil, que esconde, que oculta o real desejo do, entre aspas, vendedor fazer uma liberalidade em favor do, entre aspas, comprador, há quem entenda que esses negócios deveriam ser separados em duas partes e serem interpretados até o limite em que houve retribuição, até o limite em que foi pago o preço, uma compra e venda, e naquilo que superar o preço, uma doação. Ou seja, seria um contrato, um negócio que ao mesmo tempo poderia ser interpretado como compra e venda e doação. Respeitado esse entendimento, eu julgo isso um verdadeiro absurdo. Até porque, de acordo com o artigo 112 do Código Civil, sempre deve-se observar a preponderância do negócio. Nos negócios jurídicos, sempre se dá mais valor à intenção das partes do que aquilo que ficou constando do papel ou aquilo que ficou expressamente pactuado. Porque muitas vezes o que ficou expresso, o que ficou documentado, não traduz a real intenção dos envolvidos. Então, esse tipo de situação que eu narrei a vocês tem que ser qualificada como doação, e doação mista, tá certo? Então, questões controvertidas envolvendo esse negócio, essa venda por preço vil, devem ser resolvidas à luz das regras do contrato de doação e não da compra e venda. Porque, na realidade, o que as partes quiseram celebrar foi uma doação e não uma compra e venda. Ok?
Bom, mais uma modalidade para nós encerrarmos aí. Doação feita em contemplação do merecimento do donatário. Qual é o traço característico dessa modalidade de doação? A menção expressa no instrumento contratual do motivo da liberalidade. Por exemplo, o doador faz questão de indicar no instrumento contratual que a razão pela qual está fazendo a liberalidade é uma determinada virtude que o donatário tem. Por ele ser uma pessoa honesta, por ele ser um magistrado muito respeitado na comarca onde judica, por ser um advogado que já prestou inúmeros serviços a entidades de filantropia do município. Ou seja, há a identificação clara do motivo da liberalidade. Essa modalidade de doação é tratada pelo artigo 540 do Código Civil. Diz lá o 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade. E aí o legislador prossegue, como não opera a doação remuneratória ou agravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Então vejam, aqui o legislador diz expressamente que não é porque eu indiquei o motivo da doação, não é porque eu quis premiar alguém por uma virtude específica que esses bens ou direitos transferidos por via da doação perdem o caráter de liberalidade. Porque poderia alguém tentar interpretar no sentido, não, aqui não se trata de uma doação pura. Tem um motivo para a realização da liberalidade. E esse motivo está ligado a uma atuação profissional, uma conduta pessoal, que gerou benefícios para alguém. Poderia haver essa ideia de que há contrapartida, que existe onerosidade. E o legislador deixa muito claro, não é porque você indica o motivo da doação que ela deixa de ser uma liberalidade. Tá? É isso que o legislador quer dizer com isso. E vamos encerrar por aqui, porque o vídeo já está ficando longo e na quarta-feira a gente tenta examinar o restante das modalidades. Como eu havia comentado com vocês pela mensagem de WhatsApp, que eu mandei, acho que foi na sexta-feira, agora quando vocês registrarem a presença no Moodle, vocês vão ter que também responder uma pergunta correspondente à aula de hoje. Eu vou colocar essa pergunta no próprio tópico de discussão lá da comunidade. Eu vou abrir um tópico, que vai ser doação 2. Vocês vão registrar a presença e no tópico vai ter a pergunta para vocês responderem. Amanhã eu reforço o alerta para vocês, tá bom? Tenham aí bons estudos. Eu ia falar tenham um bom domingo, mas vocês já estão na segunda. Um abraço.